Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Gyanatimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Chikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamini Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hari Priye. Então, Hare Krishna. Então, eu vou ler só a tradução dos versos, tá, gente? Em virtude do tamanho do capítulo, para que a gente possa conseguir ver todo o capítulo de uma forma mais tranquila. Então, Shukadeva Goswami disse, outrora, antes da manifestação do cosmo, o Senhor Brahma, meditando na Virati Rupa, satisfez o Senhor e recobrou a consciência que havia perdido. Assim, ele foi capaz de reconstruir a criação, tornando-a igual ao que ela fora anteriormente. Então, aqui, Shukadeva Goswami, ele dá o exemplo do Senhor Brahma, que meditou na Virati Rupa e, dessa forma, ele pôde recobrar a sua consciência que ele havia perdido. Né? Como vocês acompanharam no dia de ontem, a Shukadeva Goswami explicou para Parikshit Maharaj o processo de meditação na Virati Rupa. E aqui Shukadeva Goswami está dando o exemplo do Senhor Brahma, que ele alcançou a perfeição, recobrando a sua consciência, né, através da meditação na Virati Rupa. Então, Prabhupada fala aqui do significado, né, que todos nós, entidades vivas, mesmo o Brahma, estamos sujeitos a esse esquecimento. Isso é um aspecto inerente ao ser vivo, mas todos nós que estamos na forma humana de vida, nós podemos recobrar a nossa consciência, reviver nossa consciência pura e combater essa tendência ao esquecimento da Suprema Personalidade de Deus. Então, continuando aqui o significado de Prabhupada, ele fala que logo que esse esquecimento ele é removido, a Vyavashaya Buddhi, como se menciona aqui na Bhagavad Gita 2.41, essa inteligência resoluta, essa Buddhi desperta, manifesta-se de imediato. Então, munido deste conhecimento comprovado, o ser vivo presta serviço amoroso ao Senhor. Isso lhe é essencial. Então, gente, nesse capítulo, a gente vai ver, e pelo menos assim eu vou dar uma certa ênfase a essa questão do despertar do conhecimento da nossa inteligência. Krishna fala exaustivamente sobre isso no segundo capítulo da Bhagavad Gita, principalmente depois da metade, né, desse capítulo. Bom, Krishna fala todo esse conhecimento transcendental
que se chama de Jnana, né? Esse conhecimento acerca, Sankhya, acerca da identidade, da realidade da alma, as características da alma, todo um conhecimento teórico, e depois ele vai falar, na metade desse capítulo, capítulo 2, a partir do verso 39, ele vai falar sobre essa inteligência transcendental, essa buddhi, que o yogi precisa ter essa buddhi, ou essa inteligência desperta, muito clara, né, para que ele possa conduzir a sua vida. Então, o Krishna vai dar diferentes características de uma pessoa que tem essa buddhi desperta, ou essa inteligência clara, a pessoa que não perdeu essa buddhi, né? E ele vai falar também como a pessoa perde esse conhecimento, como a pessoa esquece o conhecimento e se envolve com a natureza material. Então, o Prabhupada sempre falou que o conhecimento transcendental, ele é como um escudo, mesmo o conhecimento material, ele protege a entidade viva, né? Então, de repente, por exemplo, se eu vejo um copo de veneno, mesmo que a minha mente esteja atraída pelo perfume ou pelo aspecto daquela substância, pelo fato de ser veneno, a minha inteligência vai me proteger e dizer, olha, isso é veneno, não pode tomar. Então, do ponto de vista transcendental, o conhecimento, ele é como um escudo para a alma, porque essa inteligência desperta, essa inteligência iluminada, através das escrituras, através do mestre espiritual, através do próprio Senhor Supremo, vai evitar com que nós, almas espirituais, nos envolvamos com esse mundo material e percamos a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira identidade, e possamos, assim, viver como almas livres, mesmo dentro desse mundo material. Então, a inteligência, essa buddhi, ela é extremamente importante aqui. Shukadeva Goswami está explicando que o Senhor Brahma conseguiu reaver a sua inteligência, ou a sua consciência, por meio da meditação transcendental. Então, vamos continuar. Verso 2, a forma como os sonhos védicos são apresentados traz tanta confusão que deixa a inteligência das pessoas dirigir-se a coisas sem sentido, tais como os reinos celestiais. As almas condicionadas vivem sonhando com esses prazeres celestiais ilusórios, mas, na verdade, elas não saboreiam, nesses lugares, nenhuma felicidade tangível. Então, aqui Shukadeva Goswami está criticando alguns sonhos védicos, inclusive Narada Muni, né, uma passagem muito famosa do Bhagavatam, logo no primeiro canto, onde Narada Muni critica Vyasadeva pelo fato de ele ter dado ênfase a diferentes temas que estão relacionados aos modos da natureza material, a temas materiais, Dharma, Artha, Kama, e negligenciou bastante, né, o aspecto mais importante, que é moksha, é a liberação, e que dessa forma ele iria confundir muito as pessoas. E aqui Shukadeva Goswami está dizendo a mesma coisa, né, de que esses sonhos védicos traz muita confusão, mas esses sonhos onde promete um bom nascimento, né, promete desfrute material e assim por diante. E vai dirigir as pessoas a coisas sem sentido. Sem sentido porque, para a alma, qualquer coisa material é sem sentido. Né? Não tem a verdadeira ligação com a existência da alma. Né? Então, continuando, aqui Prabhupada fala no seu significado, né? A pessoa pensa no modo de vida superior existente nesse ou naquele país, ou nesse ou naquele planeta. Mas, em nenhuma parte do mundo material, ela pode satisfazer seu desejo de verdadeira vida, a saber, a vida eterna, inteligência plena e bem-aventurança completa. Indiretamente aqui, Shukadeva Goswami afirma que Maharaj Parikshit, na sua última etapa da vida, não deveria desejar transferir-se aos supostos planetas celestiais, mas deveria preparar-se para voltar ao Supremo. Então, aqui Shukadeva Goswami ele está alertando Parikshit Maharaj.
olha, Parikshit, você já está próximo de deixar esse corpo, então não se atraia por essas palavras floridas dos Vedas, esses sons védicos que distraem as pessoas do verdadeiro objetivo da vida, da autorrealização. Porque a verdadeira felicidade, tudo que uma alma realmente busca, que é essa inteligência plena, essa bem-aventurança, né, e essa vida eterna, a gente não vai obter nesse mundo de nomes, como a gente vai ver no próximo verso. A gente vai obter realmente na dimensão espiritual, o verdadeiro habitat, o ambiente da alma. Então, aqui ele está alertando não só a Parikshit Maharaj, mas alertando a todos nós para que a gente não se perca, né, nas fantasias desse mundo material. Então, ele continua, por esta razão, enquanto estiver no mundo de nomes, a pessoa iluminada deve esforçar-se apenas pelas necessidades mínimas da vida. Ela deve ter a inteligência fixa e jamais se esforçar por coisas indesejáveis, sendo competente para perceber na prática que todos esses esforços não passam de trabalho árduo executado a troco de nada. Então, assim, aqui ele está falando esse mundo de nomes, esse mundo fantasmagórico, né, como o Prabhupada às vezes falava. Então, o yogi, ou a pessoa que busca a autorrealização, ele tem que manter a inteligência fixa, né? Como Krishna fala na Bhagavad Gita para Arjuna, que um yogi ou uma pessoa perde a sua buddhi quando ela contempla a natureza material, porque aí ela vai despertar a sua luxúria, despertar desejos, e vai se envolver com ira, com frustração, e dessa forma ela completamente, sua inteligência, sua discriminação é completamente perdida. Então, o devoto ele tem que ter sempre a sua inteligência muito desperta e desenvolver uma vida ou um estilo de vida no qual essa inteligência pode se manter sempre clara, sempre desperta, para que com isso ela possa ver a realidade, ela possa ver as coisas, distinguir o que é verdade da mentira, distinguir a ilusão da verdade. E para que isso aconteça, a inteligência tem que ser muito clara, muito fixa. Então, continuando, verso número 4. Então, qual a necessidade de cabanas e camas se existe o chão para deitar-se? Qual a necessidade de um travesseiro quando é possível usar os próprios braços? Qual a necessidade de variados utensílios quando é possível usar as palmas das mãos? Qual a necessidade de roupas quando não faltam substâncias que servem para cobrir, tais como as cascas das árvores? Então, aqui, Shukadeva Goswami está questionando tudo isso, né? Então, Prabhupada vai comentar aqui no significado que ninguém deve aumentar desnecessariamente os ingredientes que servem para a proteção e conforto do corpo. A energia humana é desperdiçada em uma vã busca dessa felicidade ilusória, ou mesmo de muitas necessidades. Mas isso, não, continuando, né, Prabhupada, isso não significa que a civilização humana deva reverter à vida animal ou que o ser humano deva viver nu nas selvas sem qualquer cultura, educação e senso de moralidade. Um homem inteligente não pode levar uma vida de animal. Ao contrário, o homem deve tentar utilizar a sua inteligência nas artes, na ciência, na poesia e na filosofia. Dessa maneira, ele pode estimular a marcha progressiva da civilização humana. Mas aqui a ideia dada por Shukadeva Goswami é que a reserva de energia da vida humana, que é muito superior à dos animais, deve ser simplesmente utilizada na autorrealização. Então, eu me recordo muito claramente das palavras de Rupa Goswami, no seu segundo verso ao Upadishamrita, onde ele fala de prayasa, esse esforço. Então, nós temos uma quantidade de energia e a gente precisa harmonizar essa energia adequadamente, de forma a atender às demandas espirituais e às demandas materiais. Mas quando a alma fica muito iludida e fica envolvida com muitos desejos materiais, com muitos propósitos materiais, então ela termina dedicando a maior parte de sua energia a essas buscas materiais e na hora da prática espiritual, da autorrealização,
né, essa alma está cansada, exausta, quer mais entretenimento ou qualquer outra coisa assim. Então, é muito fácil a gente perceber isso, né? Às vezes, muitos praticantes, né, do processo de Bhakti, ou mesmo outros processos, envolvido nesse sistema de vida é, no qual nós estamos, né, inseridos atualmente, onde trabalhamos muito, dedicamos tantas horas à sobrevivência, que resta pouco tempo para a nossa prática espiritual, e mesmo assim, esse pouco tempo, às vezes é de baixa qualidade, porque estamos muito cansados e exaustos. Então, aqui a ideia é que a gente precisa equilibrar a nossa vida, não tem alternativa. Por isso que Prabhupada falava de uma vida simples, né? A gente precisa ter uma vida simples, abdicar de muitas metas, né? Como Rupa Goswami fala, esforços, ou propósitos, ou objetivos, metas que vão demandar muita energia, porque, no final das contas, tudo isso a gente perde. Então, é importante se concentrar, né? Ou dedicar um tempo de qualidade para a autorrealização. Então, aqui ele está alertando aqui a Parikshit Maharaj. Então, ele continua. Acaso não haverá trapos deixados na via pública? Acaso as árvores que existem para manter os outros deixaram de dar esmolas em caridade? Acaso os rios, estando secos, deixarão de fornecer água ao sedento? Acaso as cavernas das montanhas agora estão fechadas? Ou, acima de tudo, o Senhor Todo-Poderoso não protege as almas plenamente rendidas? Por que então os sábios eruditos iriam adular aqueles que estão intoxicados pela riqueza obtida a duras penas? Então, aqui ele está falando a Parikshit Maharaj, porque Parikshit Maharaj ele tomou sannyasi, né? Ele abandonou a sua família, abandonou tudo para se preparar para a morte. Então, ele está falando aqui para Parikshit Maharaj que uma pessoa, quando está plenamente rendida, ela não precisa se preocupar, porque a pessoa suprema, ela protege as almas plenamente rendidas. E aí, Prabhupada, ele vai falar um pouco sobre a ordem renunciada da vida, né? Onde Prabhupada fala, a ordem de vida renunciada nunca se destina a esmolar ou viver às custas dos outros como um parasita. Tá? A ordem renunciada destina-se a dar à sociedade uma contribuição substancial e não a depender dos ganhos dos chefes de famílias. Por isso que aqui Shukadeva está dizendo a Parikshit Maharaj, não se preocupe com a sua sobrevivência, porque incomodando os materialistas, pedindo, se preocupando com tudo isso, porque o Senhor Supremo vai manter. Né? Então, ele continua, o Prabhupada continua, o primeiro dever de uma pessoa na ordem de vida renunciada é apresentar algum trabalho literário para o benefício do ser humano, a fim de dar-lhe a orientação prática rumo à autorrealização. Finalmente, todos os acharyas que voluntariamente aceitaram a ordem de vida renunciada queriam beneficiar a sociedade humana e não estavam interessados em levar uma vida confortável ou irresponsável, vivendo às custas dos outros. Né? E aí, Prabhupada está comentando, né, que o renunciante, como Parikshit Maharaj, ele devia se absorver completamente no propósito da vida e ajudar os outros também nesse propósito que é a autorrealização. Então, continuando, com essa compenetração, Parikshit Maharaj, Shukadeva está falando, a pessoa deve prestar serviço à super-alma situada no coração, através de sua onipotência. Como ela é todo-poderosa, como ela é a todo-poderosa personalidade de Deus, eterno e ilimitado, ela é a meta última da vida, e adorando-a, a pessoa pode pôr termo à causa do estado de existência condicionado. Então, aqui, Shukadeva Goswami enfatiza a Parikshit Maharaj que ele tem que ter essa compenetração. Ele não pode desviar a sua inteligência para outras coisas. Agora, a vida dele é muito curta e ele deve se concentrar na sua autorrealização e principalmente aqui na superalma. Porque é por meditar na superalma, por prestar serviço a essa superalma, que é a alma suprema,
que é a todo-poderosa personalidade de Deus. Dessa forma, ele vai pôr termo à causa do estado de existência condicionado. E a gente vai ver mais à frente que o estado, o que causa o estado de existência condicionado é o nosso desejo de desfrutar desse mundo, é a luxúria. No último verso desse capítulo, Shukadeva Goswami vai concluir falando sobre esse ponto. Então, vamos passar à frente. Verso número 7. Qual seria a outra pessoa, além dos materialistas grosseiros, que negligenciaria esse pensamento transcendental e aceitaria apenas os nomes impermanentes, vendo a massa da população caída no rio do sofrimento como consequência de tudo que acumulou com o seu próprio trabalho? Meu Deus, já são 9h22. Vamos passar rápido o tempo. Então, aqui ele está falando, pô, só um materialista negligenciaria o propósito da vida humana, negligenciaria adorar a suprema personalidade de Deus. Só uma pessoa estúpida. Né? E aí ele continua. Outros concebem, né? Então, diferente dos materialistas, outros concebem a personalidade de Deus residindo dentro do corpo, na região do coração, e medindo apenas 20 centímetros, com 4 braços, carregando, respectivamente, um lótus, a roda de uma quadriga, um búzio e uma massa. Continuando. Sua boca expressa sua felicidade. Seus olhos espalham-se como as pétalas de um lótus, e em suas roupas amarelas, como o açafrão de uma flor cadamba, estão bordadas de pedras preciosas. Seus adornos são todos feitos de ouro, e neles estão incrustadas gemas preciosas. E ele usa um elmo e brincos reluzentes. Seus pés de lótus estão situados sobre os verticilos dos corações de lótus dos grandes místicos. Sobre seu peito está a joia Kaustubha, na qual há a gravura de um belo bezerro, e existem outras joias sobre seus ombros. Todo o seu tronco está enguirlandado com flores frescas. Ele está requintadamente decorado com uma guirlanda ornamental que desce até a sua cintura e com anéis cravejados de pedras preciosas. Os guizos em seus tornozelos, suas pulseiras, seu cabelo oleoso, ondulado e de matiz azulado, seu belo rosto sorridente, são todos muito agradáveis. Então, eu li aqui até o verso número 12, tá, gente? E aí, Prabhupada vai falar aqui no significado, já o verso 12, que a forma do Senhor, que neste verso é descrita, apresentando diferentes símbolos, começando da mão direita inferior, depois subindo até voltar para a mão esquerda inferior, portando o lótus, a roda de quadriga, o búzio e a massa, respectivamente, chama-se Janardana, ou a porção plenária do Senhor que controla a massa em geral. Então, aqui está falando sobre a forma do Paramatma, né? E para concluir nesse significado, que existem muitas outras centenas e multiplicidades de diferentes formas do Senhor, e cada uma delas tem um planeta específico no céu espiritual, do qual este céu material é apenas um rebento fragmentário. Então, continuando, os magnânimos passatempos do Senhor e o brilhante olhar de seu rosto sorridente são todas indicações de suas pródigas bênçãos. Portanto, todos devem concentrar-se nessa forma transcendental do Senhor e fixar nele a mente através da meditação. Então, gente, aqui já tem um significado de Prabhupada um pouco mais denso. Eu vou lê-lo e comentar alguns trechos, tá? Então, Prabhupada começa a falar no seu significado que o processo de meditação recomendado neste ensejo é a Bhakti Yoga. Interessante, né? Então, mesmo a meditação no Paramatma também é um processo de Bhakti Yoga, tá? Porque há um relacionamento pessoal, porém, de uma forma ainda, vamos supor, de neutralidade, né? Mas se começa a partir da meditação no Paramatma um processo de relacionamento, ainda um relacionamento bem discreto, um relacionamento de neutralidade, tá? E depois que a pessoa
Então, deixa eu repetir. O processo de meditação recomendado neste ensejo é a Bhakti Yoga, ou o processo de serviço devocional. E aí, para concluir, depois que a pessoa se liberta das condições materiais. Isso vai ficar mais claro um pouco na frente, tá, gente? Então, Jnana Yoga é o processo que consiste em libertar-se das condições materiais. Depois que a pessoa se liberta das condições da existência material, isto é, quando ela é nivrita, como anteriormente se afirmou nessa passagem, ou, em outras palavras, quando a pessoa se liberta de todas as necessidades materiais, então aí ela se qualifica para praticar o processo de Bhakti Yoga. Então aqui Prabhupada está falando de Bhakti Yoga, tá? Mas aqui Bhakti Yoga pura. Nós só podemos executar Bhakti Yoga no seu estado puro, transcendental, né? Na plataforma de Brahma Bhuta, como Krishna fala no 18º capítulo da Bhagavad Gita. E o processo de Jnana Yoga é esse processo de cultivar o conhecimento da verdade, vai fazer com que a mentira deixe de existir. Então, a gente vai se libertando das condições materiais, das coberturas materiais, porque vai deixando de existir o vínculo da alma, né, que acontece através do Ahankara, com todas esse processo material. Então, a ilusão vai se dissipando, né? Com a inteligência, a ilusão vai se dissipando e, consequentemente, a alma não vai buscar satisfação na matéria, porque ela já se libertou de todo esse envolvimento material. Então, a pessoa pode praticar a Bhakti Yoga plenamente, em completa liberdade. Então, continuando, portanto, Bhakti Yoga inclui Jnana Yoga. Ou, em outras palavras, o processo de serviço devocional puro também cumpre o propósito da Jnana Yoga. Com o desenvolvimento gradual do serviço devocional puro, fica-se automaticamente livre das condições materiais. Esses efeitos da Bhakti Yoga chamam-se Anartha Nivriti. Ok? Então, Prabhupada continua. A meditação dos pés de lótus da personalidade de Deus, ou o primeiro passo do processo, deve mostrar seu efeito sobre a forma de Anartha Nivriti. Então, sem Anartha Nivriti, sem purificação, não há verdadeiro avanço espiritual. Não é? O tipo mais grosseiro de Anartha, que amarra a existência material à alma condicionada, é o desejo sexual. E este desejo sexual gradualmente produz a união do macho com a fêmea. Caso o macho e a fêmea se unem, o desejo sexual continua exercendo sua influência, levando à aquisição de casa, filhos, amigos, parentes, riqueza. Quanto mais isto é adquirido, a alma condicionada se envolve nesse emaranhamento. E o falso sentido de egoísmo, ou o sentido de eu próprio e meu, que é o ahankara, né, torna-se proeminente. Então, a nossa ligação, o nosso enraizamento nessa existência material, todo o envolvimento da nossa mente, dos nossos sentidos, da nossa inteligência nesse mundo, né, fica proeminente e o desejo sexual expande-se para muitas outras ocupações indesejáveis, aqui no caso para a alma, né? Tais como as atividades políticas, sociais, altruístas, filantrópicas, que se assemelham à espuma das ondas do mar, a qual se torna muito proeminente em dado instante e no momento seguinte desaparece tão rapidamente como uma nuvem no céu. A alma condicionada está rodeada por esses produtos, bem como pelos produtos do desejo sexual, e, portanto, a Bhakti Yoga produz a evaporação gradual do desejo sexual, que se resume a 3 itens, a saber, lucro, adoração e distinção. Tá? Vamos continuar aqui no significado de Prabhupada. Em outra parte, aqui ele Prabhupada fala, o desejo sexual, juntamente com suas várias formas, diminui através do processo de Bhakti Yoga. Por quê? Então, por quê? Porque a Bhakti Yoga, automaticamente, pela graça do Senhor, acaba resultando em quê? Conhecimento e renúncia. Mesmo que o devoto não tenha uma primorosa educação material. Né? Conhecimento, vamos lá. O que significa, então, conhecimento? O Prabhupada vai falar. Conhecimento significa conhecer as coisas como elas são,
distinguir a verdade da mentira, ilusão, fantasia da verdade. Se através de deliberação, observa-se que existem coisas inteiramente desnecessárias, é óbvio que a pessoa que adquiriu conhecimento deixa de lado essas coisas desnecessárias. Ao observar, através do cultivo de conhecimento, que as necessidades materiais são coisas indesejáveis, a alma condicionada se desapega dessas coisas indesejáveis. Esta fase de conhecimento chama-se vairagya, ou desapego das coisas indesejáveis. Então, aqui, Prabhupada, ele está mais ou menos resumindo o processo de Bhakti. Né? Então, lembra o verso do Bhagavatam, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita. Quando nós servimos a Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva, qual o resultado de servir a Krishna? Nós obtemos conhecimento, né, sem causa e desapego do mundo. E que conhecimento é esse? Esse conhecimento que Krishna já transmitiu no Bhagavad Gita, esse conhecimento que os acharyas estão nos transmitindo, mas que precisa se tornar vigyana, que precisa se tornar um conhecimento realizado, um conhecimento que transforma a nossa vida, transforma o nosso conhecimento, transforma a nossa visão de mundo. Então, deixamos de ver o mundo do ponto de vista de uma alma identificada com um corpo e passamos a ver o mundo do ponto de vista de uma alma que já está liberta disso, que se identifica consigo mesma, e passamos a ver esse mundo de uma forma completamente distinta. E dessa forma, o desapego ele vai surgindo de uma forma natural, por compreendermos que muitas das coisas às quais nós estávamos apegados não faz mais sentido. O desapego, o vairagya, é uma coisa que acontece naturalmente, por percebermos que isso não faz mais sentido para a gente. Não é algo artificial. E aqui, para dar essa ênfase ao sexo, não por uma questão de preconceito, porque mesmo Prabhupada foi grihasta, teve filhos, Bhaktivinoda e assim por diante, mas para a alma que está condicionada, condicionada ao corpo, condicionada à matéria, condicionada às experiências sensórias, o prazer sexual, ele é o mais evidente, né? Prabhupada já falou isso muitas vezes. Então, é uma grande oportunidade de a alma se identificar mais ainda com o corpo, através da experiência prazerosa do sexo. Não só o sexo condiciona a alma à matéria, ou faz com que a alma acredite que é matéria, que é o corpo. O prazer de comer, o prazer de dormir, o prazer de ver, o prazer de ouvir, todos os prazeres fazem com que a alma se identifique com essas experiências e passe a acreditar que ela é tudo isso. Por isso que no processo de autorrealização é aconselhado que gradativamente todas essas demandas corpóreas diminuem, né, gradativamente, para que a alma ela possa obter liberdade de tudo isso. Né? Então, não é preconceito, mas simplesmente um fato, né, que a partir dessa atração, né, a partir dessa atração do prazer que advém do sexo, nós construímos todo um mundo em torno disso, e todo um mundo material, toda uma existência material, tanto fora quanto dentro de nós mesmos, no nosso lado psíquico, né? Então, para terminar aqui, à medida que se liberta da intoxicação da prática sexual, mediante a purificação da inteligência. Purificar a inteligência, gente, significa dar à nossa memória informação verdadeiras. Então, a nossa inteligência aprendeu aquilo que não é verdade. A inteligência aprendeu, entre muitas outras coisas, obviamente alguma coisa é verdade, mas muitas coisas que a nossa inteligência aprendeu não é verdade. Então, a nossa inteligência, como o Krishna fala na Bhagavad Gita, a luxúria, ela está presente nos sentidos, está presente na mente, está presente também na inteligência. Então, a luxúria está presente na inteligência através de certos raciocínios, através de certa compreensão equivocada da vida. Então, a gente aprende muitas coisas, como, por exemplo, eu estou vivendo, eu tenho que desfrutar mesmo, eu tenho que aproveitar a vida. Isso é um tipo de ideologia,
um tipo de filosofia de vida. E isso está no âmbito da inteligência. E a gente tem que purificar isso. A gente tem que entender, como praticantes de Bhakti Yoga, que esse tipo de filosofia que está dentro da nossa inteligência está permitindo que a mente e que os sentidos se envolvam com a sensualidade. Mas quando a inteligência ela vai se purificando, compreendendo a verdade, né? Então, o exercício da inteligência, o sacrifício da inteligência, é tentar entender esse conhecimento transcendental, esse conhecimento que Krishna dá na Bhagavad Gita. Como no final da Bhagavad Gita, né? Sanjaya, não me recordo agora, que fala que estudar essa literatura é o sacrifício da inteligência. Então, gente, isso é extremamente importante. Eu estou enfatizando bastante o aspecto da inteligência, porque Prabhupada está enfatizando, e aqui isso é extremamente necessário, né? Então, a purificação da inteligência. Então, a pessoa deve progredir rumo à próxima meditação, ou, em outras palavras, o progresso da meditação dos diferentes membros do corpo transcendental do Senhor deve ser estimulado de acordo com o progresso da purificação do coração. A gente vai entender isso melhor no próximo verso, tá? A conclusão é que aqueles que continuam aprisionados à prática sexual jamais devem elevar sua meditação acima dos pés do Senhor. Portanto, eles devem restringir-se a recitar o primeiro e segundo cantos dessa grande literatura, o Srimad Bhagavatam, e devem completar o processo purificatório, assimilando o conteúdo dos primeiros 9 cantos, então podem ser admitidos no território do 10º canto do Srimad Bhagavatam. Então, eu não vou comentar isso aqui, porque no próximo verso o Prabhupada já vai falar sobre isso melhor, tá? Então, verso 13, imagine só. Estou no verso 13 ainda, gente. Vamos lá. No processo de meditação, deve-se começar pelos pés de lótus do Senhor e progredir para o seu rosto sorridente. A meditação deve concentrar-se nos pés de lótus, depois nas pernas, depois nas coxas, e continua nessa progressão crescente. Quanto mais a pessoa se fixa nas diferentes partes de cada membro do corpo do Senhor, mais a inteligência se purifica. Novamente, o foco na inteligência, purificar a inteligência. Então, Prabhupada vai falar no significado, deve-se concentrar a meditação na pessoa da divindade suprema, seja em sua Virati Rupa, que é a gigantesca forma universal, seja em sua Satitananda Vigraha, descrita nas Escrituras. Existem descrições autorizadas das formas de Vishnu, e nos templos existem representações autorizadas do Senhor, e continuar elevando-se cada vez mais até chegar ao seu rosto sorridente. Então, aqui chega o ponto que Prabhupada explica o porquê dessa meditação gradual. Prabhupada fala que, segundo a escola Bhagavata, que é a nossa escola, o episódio em que o Senhor executa a dança da raça é o rosto sorridente do Senhor. Como este verso recomenda que, aos poucos, progredindo dos pés de lótus, a pessoa deva chegar até o rosto sorridente, não devemos de um só pulo tentar entender os passatempos do Senhor na dança da raça. Aqui, em outras palavras, a gente não pode, não é que a gente não vai estudar o Bhagavatam e chegarmos até o 10º canto. Né? A gente tem que começar do primeiro canto, segundo canto, terceiro canto, porque todos esses cantos são um preparativo para o 10º canto. Então, a gente vai, através do estudo do Srimad Bhagavatam, vamos nutrir nossa inteligência, discriminar, ter capacidade de discriminar, entender o que é serviço devocional puro, entender quem é Krishna, as opulências de Krishna, e assim por diante. Né? Infelizmente, a gente não tem muito tempo para falar mais sobre isso, né? Porque existem diferentes tipos de conhecimento e, dentre esses tipos de conhecimento, diferentes níveis de conhecimento. Tá? E o conhecimento mais importante é o conhecimento acerca da Suprema Personalidade de Deus. E o conhecimento acerca da personalidade de Deus, existem diferentes níveis, né? Como Krishna mesmo fala do conhecimento mais confidencial, conhecimento mais confidencial. Então, existe um conhecimento ainda mais confidencial, que é o conhecimento das atividades de Krishna, das lilas de Krishna, dos relacionamentos íntimos de Krishna, e que, em virtude da nossa condição ainda de almas condicionadas, nós não podemos entender esses passatempos com a nossa lógica mundana. Nós vamos
transferir para os relacionamentos de Krishna os mesmos sentimentos que a gente tem dentro desse mundo material, nos nossos relacionamentos materiais. Então, por isso que, antes de qualquer coisa, há a necessidade de purificar nossa mente, purificar nossa inteligência, purificar nossos sentidos, tá? Então, isso é o Beabá, isso é o Sadhana Bhakti, tá? Então, vamos continuar aqui. É melhor aprendermos a concentrar nossa atenção, oferecendo flores, quer dizer, o nosso sadhana, oferecer frutas aos pés de lótus do Senhor. Dessa maneira, aos poucos, vamos nos purificando através do processo de archana. Banhamos e vestimos o Senhor e etc. E todas essas atividades transcendentais ajudam a purificar a nossa existência. Então, quando alcançarmos o padrão de purificação superior, se virmos, ou quando virmos o rosto sorridente do Senhor, ou quando ouvirmos os passatempos nos quais o Senhor executa a dança da raça, então nós poderemos saborear suas atividades. Nós vamos ter prazer, vamos ter êxtase, né? porque compreendemos o que está se passando, né? Então, não é algo para ser imitado, é simplesmente algo para ser vivido, ser experimentado. Aqui, então, continuando, neste verso afirma-se claramente, mais a inteligência se purifica, isso significa que a pessoa se desapega mais ainda do gozo dos sentidos. Gente, o gozo dos sentidos descontrolado, né? Porque a gente não pode viver sem gozo dos sentidos. O Bhaktivinoda Thakur fala isso. Isso é uma ilusão pensar que a gente não vai nunca gozar os sentidos, porque a gente vai morrer. Porque a gente come, a gente toma um banho. Então, a gente sente um prazer quando toma um banho, a gente sente prazer quando a gente come alguma coisa, a gente sente prazer quando vê uma lua cheia nascendo. Então, isso é impossível evitar o gozo dos sentidos, tá? Mas aquele gozo dos sentidos, estimulados pela ilusão, que estimula a ilusão, que estimula o desejo de explorar cada vez mais a existência material, aquele gozo dos sentidos que ultrapassa a necessidade de sobrevivência mesmo, né? Então, a meditação na forma transcendental do Senhor trará como consequência nosso desapego pelo gozo dos sentidos, né? Porque o gozo dos sentidos significa que eu penso que sou o corpo e eu posso ser feliz através do corpo. Então, a alma pensa dessa forma, isso é uma grande ilusão. Enquanto nós estivermos pensando a nível de gozo dos sentidos, estamos proporcionalmente identificados com a matéria. E quanto menos pensamos no gozo dos sentidos, mais estamos identificados com o nosso eu verdadeiro, e dessa forma nós buscamos aquilo que faz sentido para nós mesmos, almas espirituais. Isso é uma lógica muito simples. Portanto, o propósito último da meditação é a purificação da inteligência. Gente, a inteligência é o nosso guardião. A inteligência vai nos proteger das investidas desse mundo material, vai nos proteger da ilusão, vai nos proteger da fantasia. Sem essa inteligência desenvolvida, essa inteligência desapegada, essa inteligência clara, nós vamos ser vítimas fáceis da ilusão. E vamos nos condicionar a esse mundo muito facilmente. Então, continuando, verso 14, enquanto não passar a desenvolver serviço amoroso ao Senhor, o supervisor dos mundos transcendental e material, o materialista grosseiro, sempre que acabar seus deveres prescritos, deve lembrar-se da forma universal do Senhor ou meditar nela. E aí, Prabhupada fala rapidamente aqui que para os principiantes menos inteligentes, a meditação no aspecto impessoal, a Virati Rupa, ou a forma universal do Senhor, aos poucos os qualificará a desenvolverem esse contato pessoal, né? Então, então, nesse ponto, recomenda-se que a pessoa medite na Virati Rupa, especificada nos capítulos anteriores, para entender como os diferentes planetas, mares, montanhas, rios, pássaros, animais selvagens, seres humanos, semideus, e tudo o que podemos conceber são apenas diferentes partes e membros da forma da Virati Rupa do Senhor. Este tipo de pensamento também é uma espécie de meditação na verdade absoluta, tá? Então, o verso número 15, ó rei, sempre que desejar deixar este planeta dos seres humanos, né? Porque parece que estava próximo já de deixar esse corpo,
O yogi não deve ficar perplexo em buscar o tempo e lugar adequados, mas deve sentar-se confortavelmente sem se deixar perturbar e, regulando o ar vital, deve controlar os sentidos com a mente. Então, o Krishna aqui Shukadeva Goswami vai começar a falar sobre o processo de como deixar o corpo. Existem vários processos para isso, né? E existe o processo direto, o processo indireto. O Prabhupada vai explicar um pouco. Espero que tenha tempo de falar um pouco sobre isso para vocês. Mas então, o Prabhupada vai falar que afirma-se com muita clareza que a pessoa ocupada em pleno, transcendental, amoroso serviço ao Senhor e que constantemente se lembra dele a cada passo, não tem nenhuma dificuldade de obter a misericórdia do Senhor, pois entra em contato pessoal com ele. Então, tais devotos não precisam buscar um momento oportuno para deixar o corpo atual. Mas aqueles que são devotos mistos, envoltos em ação fruitiva, especulação filosófica empírica, precisam de um momento oportuno para deixarem este corpo. Tá? Então, o Bhagavad Gita fala, né, desses momentos que se deve abandonar o corpo, mas vamos continuar, porque senão não vai dar tempo. Então, verso número 16, em seguida, através de sua inteligência imaculada, livre de ilusão, o yogi deve imergir sua mente na entidade viva. E então imergir a entidade viva no superior. E tomando essa atitude, a entidade viva devera satisfeita situa-se na fase de suprema satisfação, tanto que desvencilha-se de todas as outras atividades. Claro, essa satisfação preenche completamente. Krishna fala também na Bhagavad Gita, né? Que só nos fixamos em consciência transcendental como uma experiência superior. Mas aqui ele continua falando dessa inteligência imaculada. E aqui uma coisa interessante, Prabhupada comenta no significado sobre esse termo de imergir nossa mente, né, na entidade viva. Então, eu vou direto ao significado do Prabhupada, ele fala sobre esse ponto, que é bem interessante. Ao desenvolver essa percepção e passar a usar a sua inteligência para indagar sobre das fontes corretas, olha aí o cultivo da inteligência, a pessoa obtém informação sobre o transcendental serviço amoroso ao Senhor. Ao invés de prestar serviço material a esses diferentes sentimentos, como os sentimentos físicos, né, que advêm do corpo, da inteligência, né, os sentimentos físicos, a inteligência da entidade viva liberta-se, então, dessa infeliz ilusão. O temperamento, e que ilusão é essa? O temperamento materialista. E dessa maneira, com inteligência pura, a mente é induzida a servir o Senhor. Então vejam, como Krishna fala na Bhagavad Gita, né? A alma superior à inteligência, a inteligência superior à mente, a mente superior aos sentidos. Então, se não temos uma inteligência purificada, mas uma inteligência luxuriosa, essa inteligência não vai ter força de ocupar as atividades da mente do serviço a Krishna. Então, por isso a importância da inteligência se purificar, compreendendo filosoficamente a realidade da existência, que somos servos, que tudo é propriedade de Deus e assim por diante, porque dessa forma a mente vai ser induzida a servir o Senhor. E aí o que é que acontece, gente? O Senhor e seus serviços são idênticos, estando no plano absoluto. Portanto, a inteligência pura e a mente imergem no Senhor. Então, a ideia dessa imersão é quando a mente ela está ocupada plenamente em serviço devocional, que é natureza absoluta, a mente purificada, e quando a inteligência também é completamente purificada e está a serviço do conhecimento transcendental, a serviço da alma. Então, tanto a mente quanto a inteligência se fundem no absoluto, porque as atividades são absolutas. Krishna também fala isso na Bhagavad Gita, né? Quando a consciência é transcendental, né? Todos os ingredientes do Jagya, inclusive o próprio executante, se torna Brahman, se torna absoluto. Então, essa é a forma que, através da prática da Bhakti Yoga,
nós podemos imergir nossos sentidos, imergir nossa mente, nossa inteligência no absoluto, no fogo do serviço devocional, plenamente ocupados em serviço devocional. Tá? Então, quando a entidade viva é diretamente... bom, eu vou passar para o próximo verso, senão não vai dar tempo. Então, nesse estado transcendental de Labdho Shanti, não há a supremacia do tempo devastador, que é um estado transcendental, que controla até mesmo os semideuses celestiais, que são dotados de poder para governar as criaturas mundanas. E que se dizer, então, dos próprios semideuses. Tampouco há modos materiais da bondade, da paixão, da ignorância, nem mesmo o falso ego, nem o oceano causal material, nem a natureza material. Então, é um estado completamente transcendental. Então, passando para o próximo verso. Então, os transcendentalistas desejam evitar toda a impiedade, pois conhecem aquela situação suprema e que tudo está relacionado, com o Supremo Senhor visto. Portanto, o devoto puro, que está em absoluta harmonia com o Senhor, não cria perplexidades, mas a cada instante adora os pés de lótus do Senhor, os quais se dedica de coração. Então, é completamente fixo no serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Verso 19. Valendo-se do conhecimento científico, aqui é Vigyana, valendo-se do conhecimento realizado, a pessoa deve ficar bem situada em compreensão absoluta, bem situado, fixo em compreensão absoluta, e deve, com isso, ser capaz de quê? De extinguir todos os desejos materiais. Então, deve abandonar o corpo material, bloqueando o orifício de ar através do qual ocorre a defecação, com o calcanhar e erguendo de um para o outro dos 6 locais primários o ar vital. Então, aqui ele vai descrever esse processo de sair do corpo, que é um processo que eu vou transferir aqui para vocês um significado que Prabhupada dá mais à frente para esse verso, para situarmos-nos melhor. Então, Prabhupada fala assim que outrora essa prática era muito comum entre os transcendentalistas, pois naquela época o modo de vida e o caráter eram favoráveis. Mas como nos dias modernos a era de Kali exerce uma influência tão perturbadora, praticamente ninguém é treinado nesta arte de exercício corpóreo. Então, nos dias atuais é mais fácil concentrar a mente como cantando o santo nome do Senhor. Os resultados são mais efetivos que aqueles derivados do exercício, que consiste em controlar o avital interno. Tá? Agora eu vou para o significado desse verso especificamente. Né? Prabhupada fala, na Bhagavad Gita, afirma-se claramente que a alma deveras autorrealizada fica inteiramente livre de todos os desejos materiais. Os desejos materiais são um produto do falso ego do ser vivo. Quer dizer, falso ego é falsa compreensão de nossa identidade, ilusão. Nós acreditamos em algo que não é verdade. Então, gente, isso é extremamente importante. Né? O falso ego é o elo que liga a alma a esse mundo. Se a gente corta esse elo, corta todo o efeito da existência material sobre a alma. Então, nós aceitamos esse mundo, nós almas aceitamos esse mundo porque estamos confusos, devido a incorporarmos esse ego falso, esse indivíduo que surgiu com esse corpo material. E os desejos materiais são consequência de acreditarmos que somos matéria, não é? Então, os desejos materiais são um produto do falso ego do ser vivo e manifestam-se nas atividades infantis e inúteis, com as quais ele tenta conquistar as leis da natureza material e quer dominar os recursos propiciados pelos 5 elementos. Então, continuando, eu vou ler agora do verso 20 ao verso 30, tá? É o que é o processo, né? Então, o devoto que medita deve lentamente erguer do umbigo ao coração o ar vital. Do coração até o peito, e então até a raiz do palato.
Com a inteligência, ele deve buscar os lugares adequados. Em seguida, o Bhakti Yogi deve impelir o ar vital, colocando-o entre as sobrancelhas e depois bloqueando as 7 saídas do ar vital. Ele deve ter como meta voltar ao lar, voltar ao Supremo. Se estiver inteiramente livre de todos os desejos de gozo material, ele deve, então, alcançar o orifício cerebral e abandonar suas ligações materiais, indo para o Supremo. 22. Entretanto, ó rei, se o yogi conserva um desejo de prazeres aperfeiçoados, tais como a transferência a um planeta mais elevado, como Brahma Loka, ou a obtenção das 8 espécies de perfeições, viagem no espaço exterior com os Vairhyasas, ou a sua posição em um dos milhões de planetas, então ele tem que levar consigo a mente e os sentidos afetados pela matéria. 23. Os transcendentalistas estão interessados no corpo espiritual. Nesse caso, por força de seu serviço devocional, austeridades, poder místico, conhecimento transcendental, eles se locomovem sem nenhuma restrição dentro e fora dos mundos materiais. Os trabalhadores frutivos ou os materialistas grosseiros jamais podem se locomover de maneira tão irrestrita. Ó rei, quando ultrapassa a Via Láctea através do Shushumna luminoso para alcançar o planeta mais elevado, Brahma Loka, semelhante místico vai primeiro a Vaishwanara, ou planeta da deidade do fogo, onde fica inteiramente limpo de todas as contaminações. E continuando sua escalada, ele vai até o círculo Shishumara para relacionar-se com o Senhor Hari, a personalidade de Deus. 25. Esse Shishumara serve de pivô para o movimento giratório de todo o universo e é tido como o umbigo de Vishnu, ou Garbhodakashai Vishnu. Apenas o yogi consegue ir além desse círculo de Shishumara para chegar ao planeta Mahaloka, onde os santos purificados, tais como Brigo, desfrutam uma duração de vida de 4 bilhões e 300 milhões de anos solares. Até mesmo os santos, que estão transcendentalmente situados, consideram que este planeta é digno de adoração. 26. No momento da devastação final de todo o universo, o término da duração da vida de Brahma, uma chama de fogo proveniente do fundo do universo emana da boca de Ananta. O yogi vê todos os planetas do universo sendo reduzidos a cinzas e então parte para Satyaloka em aeroplanos usados pelas grandes almas purificadas. Calcula-se que em Satyaloka a vida dure 15 trilhões e 480 bilhões de anos. Nesse planeta de Satyaloka não há constrangimento, velhice ou morte, não há dor de espécie alguma e, portanto, não há ansiedades. Porém, devido à consciência, às vezes aparece um sentimento de compaixão por aqueles que não conhecem o processo de serviço devocional e que no mundo material estão sujeitos a insuperáveis misérias. Ao chegar a Satyaloka, o devoto com o corpo sutil é especificamente capaz de incorporar-se destemidamente em uma identidade parecida do corpo grosseiro. E aos poucos ele vai atingindo sucessivas fases de existência, passando da fase terrestre à aquosa, à ígnea, à refugente e à aérea, até atingir a fase etérea. E o devoto, então, supera os objetos sutis dos diferentes sentidos. O aroma cheirando, o paladar saboreando, a visão vendo formas, o tato tocando, as vibrações do ouvido através da identificação etérea e os órgãos dos sentidos através das atividades materiais. Verso 30. Superando assim as formas grosseiras e as formas sutis das coberturas, o devoto entra no plano do egoísmo, que é o plano do ego falso, né? E nesse estado, ele imerge os modos da natureza material, a ignorância e paixão, neste ponto de neutralização, e então alcança o egoísmo em bondade. Depois disso, todo o egoísmo funde-se numa Mahatáttva e o devoto adquire autorrealização pura. Então, aqui, gente, é um processo bastante técnico, né? E, resumidamente, o yogi ele vai tirando todas as suas coberturas materiais
num processo inverso ao que acontece no processo da criação material, né? Que a natureza material no seu estado manifesta, tocado pelo tempo eterno. Então, os modos da natureza começam a interagir. A primeira manifestação é o Mahatattva, onde tem a presença do modo da bondade, do modo da paixão. Depois se manifesta a próxima manifestação, que é o falso ego, que já é a interferência do modo da ignorância, e assim todos os elementos vão sendo criados a partir do ego falso em paixão, o ego falso em bondade, o ego falso em ignorância, e as coberturas vão surgindo que vão compor, né, todo o corpo completo que envolve a alma. E esse processo aqui é um processo justamente inverso, onde a alma vai retirando todas as suas camadas através de um processo de meditação. Ok? Então, aqui no significado, Prabhupada fala autorrealização pura, como comentamos várias vezes, é o estado de consciência pura no qual admitimos que somos servos eternos do Senhor. Tá? Então, essa é a consciência pura. Assim, reassumimos nossa posição original, em que prestamos transcendental serviço amoroso ao Senhor, como será claramente explicado no próximo verso. Continuando, aqui tem um significado para tão importante, gente. Eu separei esse significado para ler todo para vocês. Eu não sei se eu vou ter tempo aqui ainda, que tenha mais alguns versos, né? Mas vamos ver o que a gente pode. Então, vejam, o que Prabhupada fala. A purificação perfeita da mente torna-se possível quando a pessoa tem firme convicção de que é um servo eterno do Senhor. Gente, convicção é inteligência, é razão, tá? Essa convicção vem de compreensão, de sabedoria. Então, novamente, a gente está lidando aqui com a inteligência, o desenvolvimento dessa faculdade. Tá? Então, a nossa inteligência precisa se purificar e desenvolver essa principal convicção, né, de que somos um servo eterno do Senhor no nosso estado natural. Portanto, Prabhupada continua, a simples obtenção da bondade também é um modo material. Né? Então, é preciso superar essa etapa da bondade material e alcançar a bondade pura, que é Vasudeva Sattva, ou Vishuddha Sattva. E nessa condição, a pessoa pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a dimensão espiritual é bondade pura. Não tem nenhum vestígio de tamas, rajas ou os três modos da natureza. Não tem nenhum vestígio, é completamente puro. Então, para a gente poder residir nesse lugar, nós também precisamos estar isento de toda qualquer contaminação dos modos da natureza material. Então, da mesma forma que o yoga transcende todas essas camadas, nós também precisamos purificar todas essas camadas para nos situarmos em bondade pura. Dentro deste contexto, é bom também lembrar que o processo pelo qual os devotos obtêm, da maneira acima mencionada, uma emancipação que é gradual. É uma emancipação gradual por quê? Porque ele vai passando de planeta em planeta, ele vai se transferindo até chegar ao planeta de Brahmaloka, para de lá ele obter a transcendência. Então, é uma emancipação gradual. E Prabhupada continua, embora autorizado, não é viável na era atual, porque as pessoas basicamente desconhecem essa prática de yoga. Tá? Então, Prabhupada fala, né, que há 5.000 anos atrás, a civilização humana estava em perfeita ordem social védica. O processo de yoga mencionado aqui era uma tarefa comum para todos, porque todos, e especialmente os brahmanas, os kshatras, eram brahmacharyas que, afastados do recesso do lar, eles aprendiam com o mestre espiritual a arte transcendental. Então, portanto, para facilitar a vida daqueles que, na presente era, é um devoto em perspectiva, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu trouxe o seguinte método específico, graças a Deus. É um processo muito fácil, né? Em última análise, não há diferença de resultado. O aspecto primordial e fundamental é que a pessoa deve compreender, olha a inteligência, compreender a importância primária da Bhakti Yoga. Os seres vivos em diferentes espécies de vida se submetem a diferentes termos de aprisionamento de acordo com suas ações e reações fruitivas. Mas na execução
de diferentes atividades, a pessoa que tem algum contato com a Bhakti Yoga pode entender a importância do serviço devocional, através da imotivada misericórdia do Senhor e do mestre espiritual. Então, além do mestre espiritual plantar a Bhaktilata Vidya, como a gente vai ver mais aqui à frente, o mestre espiritual principalmente transmite conhecimento transcendental para alimentar a nossa inteligência. Simplesmente, a nossa inteligência material obtém conhecimento restrito ao conhecimento da matéria, né? Nós temos os nossos sentidos para aquisição de conhecimento. Então, o tato proporciona um nível de conhecimento, a visão proporciona um nível de conhecimento, a audição, tudo isso em contato, esses sentidos em contato com o mundo proporcionam um conhecimento proporcionado pelo conjunto de sentidos. Mas esses conhecimentos são muito superficiais, são muito efêmeros. Para compreender o conhecimento transcendental, a gente precisa de Shabda Brahma, a gente precisa de ouvir alguém que já teve acesso a esse conhecimento transcendental, para que a gente possa, com esse dotado desse conhecimento, essa inteligência dotada com esse conhecimento, nós, almas, darmos um start na nossa vida, até chegar ao ponto de nós mesmos realizarmos esse conhecimento transcendental. Mas a gente precisa desse empurrão do conhecimento transcendental dado pelas Escrituras, dado pelo mestre espiritual, para que a gente possa iniciar nossa vida, nossa prática espiritual, nossa transformação, nossa purificação, até chegarmos ao ponto de nós mesmos realizarmos tudo isso que o mestre espiritual nos ensinou. Então, o Senhor ajuda a alma sincera, dando-lhe um mestre espiritual genuíno, o representante, que é o representante do Senhor. Então, essa dobradinha, tá, gente? A dobradinha, a alma, o mestre espiritual e o Paramatma. Está ali o tempo todo com a alma, o tempo todo orientando a alma. A gente está sempre sendo intuído, orientado, nunca estamos sós. Através da instrução desse mestre espiritual, ela obtém a semente da Bhakti Yoga. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu recomenda que o devoto plante a semente da Bhakti Yoga em seu coração e cultive através do processo que consiste em regá-la, ouvindo, cantando o santo nome, fama, etc. do Senhor. Este simples processo de cantar e ouvir o santo nome do Senhor, sem cometer ofensas, aos poucos promoverá a pessoa com muita rapidez à fase de emancipação. Então, aqui há três etapas no canto do santo nome. A primeira etapa é o cantar do santo nome cometendo ofensas. A segunda consiste em cantar o santo nome meditando nele. Na terceira etapa, canta-se o santo nome do Senhor sem cometer ofensas. Somente na segunda etapa, a etapa da reflexão, em que a gente evita, né, cometer as ofensas, que fica entre a etapa na qual se cometem ofensas e aquela em que se deixou de cometê-las, a pessoa automaticamente chega à fase de emancipação. E na etapa em que não há ofensas, a pessoa realmente entra no reino de Deus, embora se tenha a impressão de que ela continue dentro do mundo material. Para deixar de cometer ofensas, a pessoa deve tomar as seguintes precauções. Então, aqui para o Padre é muito claro, esse processo trazido por Chaitanya Mahaprabhu, que se concentra principalmente no cantado Mahamantra Hare Krishna, é completamente suficiente para nos conduzir à emancipação e à transcendência. Com toda certeza, aqui para o Padre está nos falando. Agora, só que a gente precisa praticar o processo adequadamente. A gente precisa regar a plantinha do serviço devocional e evitar que as ervas daninhas possam destruir a semente que está muito frágil ainda, né? A plantinha que está muito frágil, a muda. Então, quando falamos... desculpem. Cadê? Realmente entrar no Rio de Deus, embora tá tudo bem.
Tá? Quando falamos em ouvir e cantar, isso não significa que a pessoa deva se limitar a cantar e ouvir o santo nome do Senhor, como Rama, Krishna, ou simplesmente os 16 nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas ela também deve associar-se com os devotos e ler e ouvir o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam. Estudar. Precisa ouvir o conhecimento transcendental. Precisamos dissipar a ilusão, dissipar os equívocos, dissipar a ignorância, transmutar o conhecimento material que a gente adquiriu, o conhecimento ilusório, para o conhecimento transcendental. Então, com a prática inicial de Bhakti Yoga, a semente já semeada no coração brotará. E através da rega regular, constante, como se mencionou acima, a trepadeira da Bhakti Yoga começará a crescer. Com a nutrição sistemática, a trepadeira crescerá a tal ponto que penetrará as coberturas do universo, como já ficamos sabendo nos versos anteriores. Alcançará o céu refulgente, o Brahma Jyoti, progredirá até alcançar o céu espiritual, onde existem inumeráveis planetas espirituais chamados Vaikuntha Lokas. Acima de todos eles está Krishna Loka, o Goloka Vrindavana, onde a trepadeira em crescimento entra e repousa aos pés de lótus do Senhor Krishna, a personalidade de Deus original. Quando a pessoa alcança os pés de lótus do Senhor Krishna em Goloka Vrindavana, o processo de rega, que consiste em ouvir e ler bem, como cantar o santo nome na etapa devocional pura, frutifica. E esses frutos desenvolvidos sobre a forma de amor a Deus são tangivelmente saboreados pelo devoto, muito embora ele esteja aqui neste mundo material. Então, a gente não viaja com esse corpo, a gente viaja por meio dos santos nomes. Os santos nomes são absolutos, são completamente transcendentais. Então, a alma é transferida para essa dimensão por meio do seu cantar puro dos santos nomes. Os frutos maduros do amor a Deus são saboreados apenas pelos devotos que sempre se ocupam do processo de rega acima mencionado. Mas o devoto praticante deve sempre ficar atento para que a trepadeira que obteve esse crescimento não seja cortada. Portanto, ele deve levar em conta as seguintes considerações. A ofensa cometida aos pés de lótus de um devoto puro pode ser comparada a um elefante louco que estraga um belo jardim quando entra neste. Então, primeiro ponto, ofensa aos devotos, blasfemar os devotos. Então, isso é seríssimo. Segundo, a pessoa deve, com muito cuidado, evitar essas ofensas aos pés dos devotos puros, assim como para proteger uma trepadeira é preciso levantar uma cerca em torno de sua volta. 3. O fato é que, com o processo de rega, algumas ervas daninhas também crescem, e se essas ervas daninhas não forem arrancadas, a alimentação da trepadeira principal ou a trepadeira da Bhakti Yoga poderá ser prejudicada. 4. Na verdade, essas ervas daninhas são gozo material, a imersão do eu no absoluto sem individualidade separada, né? Realização do Brahman pessoal. E muitos outros desejos no campo da religião, materialmente motivada, né? Desenvolvimento econômico, voltado para o gozo dos sentidos e emancipação impessoal, no caso. 5. Existem muitas outras ervas daninhas, tais como a desobediência aos princípios das escrituras sagradas, as ocupações desnecessárias, matança de animais e anseio de ganho, prestígio e adoração materiais. 6. Se não se toma o devido cuidado, então o processo de rega talvez sirva apenas para ajudar a gerar as ervas daninhas, tolhendo o crescimento saudável da trepadeira principal e resultando na frutificação do objetivo último, que é o amor a Deus. Então vejam quanto cuidado a gente precisa ter, porque nesse processo nós podemos estar simplesmente fortalecendo as ervas daninhas. 7. O devoto deve, portanto, ter um cuidado de arrancar as diferentes ervas daninhas desde o começo.
Só então o crescimento saudável da trepadeira principal não será interrompido. E 8, e o devoto que toma essa atitude consegue saborear o amor a Deus e assim realmente viver com o Senhor Krishna, mesmo nesta vida, e ser capaz de ver o Senhor a cada passo. A perfeição máxima na vida é desfrutar a vida, é desfrutar dessa vida constantemente na associação com o Senhor. E a pessoa que pode saborear isto não aspira a algum outro gozo temporário do mundo material, que é obtido através de algum outro tipo de recurso. Shila Prabhupada aqui, Jay. Então, vamos terminar, verso número 31 e 32. Somente a alma purificada pode alcançar essa perfeição, a saber, associar-se com a personalidade de Deus, experimentar completa bem-aventurança e satisfação em seu estado constitucional. Todo aquele que adquiriu essa perfeição devocional jamais sente uma nova atração por este mundo material, ao qual ele nunca mais retorna. Vossa Majestade, Maharaj Pariksit, fica sabendo que tudo o que descrevi em resposta à sua pergunta apropriada está inteiramente de acordo com a versão dos Vedas e é verdade eterna. O próprio Senhor Krishna descreveu isto a Brahma, que satisfez o Senhor prestando-lhe adequada adoração. 33. Para aqueles que vagueiam no universo material, o processo de liberação mais auspicioso é aquele que leva ao serviço devocional direto ao Senhor Krishna. Verso 34. A grande personalidade Brahma, com muita atenção e concentração mental, estudou os Vedas 3 vezes e, após examiná-los detidamente, verificou o quê? A atração pela suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, é a perfeição máxima da vida. Gente, a atração não é uma coisa artificial. A gente não se sente atraído por uma coisa obrigado. A atração é uma coisa espontânea. Então, a gente se atrai por uma beleza, a gente se atrai por, sei lá, por uma coisa que é agradável, por algum motivo. Então, a nossa atração por Krishna, nós podemos procurar Krishna, ou Deus, por algum interesse material, algum interesse mundano, mas aqui está se falando de uma atração diferente, essa atração que vem, que advém da alma compreender a beleza de Krishna, compreender as qualidades de Krishna, compreender a doçura de Krishna, o quanto Krishna é especial. E essa compreensão, esse conhecimento de Krishna é o conhecimento mais importante, é o conhecimento que a nossa inteligência precisa obter. E isso é a perfeição máxima. Aqui o Senhor Brahma está falando. Então, verso 35, a personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, está em todo ser vivo, juntamente com a alma individual, o Paramatma. E podemos perceber e admitir este fato valendo-nos de nossa capacidade visual e de nossa inteligência. Bom, eu não sei se acaba 10h20 ou se é 10h30, né? É 10h20 ou é 10h30? Alguém pode me dizer? Dez e 30? Obrigado, Maharaj. Ganhei mais 10 minutos. Então, gente, tem um significado de Prabhupada muito especial também. Eu vou aproveitar esses 10 minutinhos para falar sobre ele. Vocês podem depois lê-lo. Então, o verso é o seguinte: a personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Bom, já falei o verso. Então, selecionei algumas partes. Aqui, Prabhupada vai trazer toda uma argumentação. Eu vou só ler, não vou comentar porque não vai dar tempo. Então, de fato, o Senhor não é percebido através de nossos atuais sentidos materializados. Mas quando a pessoa adota na prática uma atitude de serviço que a torna convicta da presença do Senhor, ocorre uma revelação pela misericórdia do Senhor.
E esse devoto puro do Senhor sempre pode perceber a presença do Senhor em toda parte. Ele consegue perceber que a inteligência está sob a direção de Paramatma, a porção plenária da personalidade de Deus. Mesmo o homem comum não terá muita dificuldade em compreender que Paramatma faz companhia a todos. Prabhupada continua. O procedimento é o seguinte, é para a gente entender como Paramatma, entender todas essas coisas, Prabhupada aqui nos dá todo um procedimento de raciocínio, de lógica. Então, Prabhupada fala, talvez ela não sinta isso muito abruptamente, mas usando um pouco de inteligência, ela poderá sentir que não é o corpo. Ela pode sentir que a mão, a perna, a cabeça, o cabelo e os membros são todas suas partes integrantes corpóreas. Mas dentro deste contexto, a mão, a perna, a cabeça, etc., não podem ser identificadas como o seu eu. Portanto, pelo simples fato de usar sua inteligência, ela pode distinguir e separar seu eu de outras coisas que vê. Logo, a conclusão natural é que o ser vivo, seja homem, seja animal selvagem, é o observador. E, além dele, ele vê todas as outras coisas. Então, há uma diferença entre o observador e aquilo que é observado. Gente, aqui tem tanta coisa para se falar, né? Esse conceito de observador é um conceito bem atual, né? E muito importante e necessário a gente realizar, porque sem compreender, sem nos separar de tudo aquilo que não somos, vai ser muito difícil compreender ou executar nosso serviço devocional adequadamente. Então, continuando. Como isso prova conclusivamente que o ser vivo comum não tem, sob sua dependência, o poder de percepção ou de movimento, e como sentimos indubitavelmente nossa existência sendo condicionada pela energia da natureza, concluímos que aquele que vê é o espírito, e que os sentidos, bem como os objetos da percepção, são materiais. A qualidade espiritual do observador manifesta-se em nossa insatisfação com o estado limitado da existência material condicionada, né? Então, esse observador sente o quanto ele está limitado dentro dessa existência material. E outra parte, Prabhupada fala, agora chegamos à etapa segundo a qual as informações que são adquiridas com um pouco de inteligência só podem ser registradas se aceitarmos que alguém usa ou coordena a inteligência. A inteligência orienta como alguma autoridade superior. E sem o uso da inteligência, o ser vivo não pode ver ou mover-se, ou comer, ou fazer qualquer coisa. Quando deixa de tirar proveito da inteligência, a pessoa torna-se um homem retardado. E assim o ser vivo é dependente da inteligência ou da orientação de um ser superior. Essa inteligência é onipenetrante. Todo ser vivo tem sua inteligência, e essa inteligência, sendo a orientação de alguma autoridade superior, é como o pai que dá orientação ao seu filho. A autoridade superior que está presente e reside dentro de cada ser vivo individual é o super-eu. Então, meu Deus, podemos facilmente alcançar a verdadeira concepção espiritual reconhecendo o super-eu, o Paramatma, como nosso amigo e guia e que está harmonizando nossa inteligência com a inteligência superior do Paramatma. O super-eu e o eu individual são espíritos e, portanto, o super-eu e o eu individual são qualitativamente unos e distintos da matéria. Mas o super-eu e o eu individual não podem estar em nível de igualdade, porque o super-eu dá orientação e inteligência e o eu individual segue a orientação e, assim, as ações são adequadamente realizadas. O indivíduo é inteiramente dependente da orientação do super-eu, porque a cada passo o eu individual segue tudo o que o super-eu determina, o que ele deve ver, ouvir, pensar, sentir, querer e assim por diante. Em se tratando de bom senso, chegamos à conclusão de que existem três entidades ou identidades, a saber, matéria, espírito e superespírito.
Ora, se nos dirigirmos ao Bhagavad Gita ou à inteligência védica, podemos entender com maior profundidade que todas as três identidades, a saber, a matéria, espírito individual e o superespírito, são todos dependentes da suprema personalidade de Deus. Então, eu vou passar para o próximo verso. Então, leiam com atenção, porque realmente é muito interessante o significado. Então, para terminar os dois últimos versos, ó rei, portanto, portanto, essencial que sempre, em toda parte, todo ser humano ouça sobre o Senhor Supremo, a personalidade de Deus. Glorifique-o e lembre-se dele. E para concluir, aqueles que bebem através da recepção auditiva, plenamente repleta com a mensagem nectária do Senhor Krishna, o amado dos devotos, purificam a poluída meta da vida, conhecida como gozo material. E assim retornam ao Supremo, aos pés de lótus dele, a personalidade de Deus. E para concluir, os sofrimentos da sociedade humana devem-se a uma viciosa meta de vida. E como eu falei, essa meta de vida é uma ideologia, é algo que está dentro da nossa cabeça, é algo que foi inculcado na nossa cabeça devido à nossa diferentes formações, né, nesse mundo. Tá? Então, essa viciosa meta de vida, a saber, assenhorear-se dos recursos materiais. Quanto mais se ocupar em explorar para o gozo dos sentidos os recursos materiais virtuais, tanto mais a sociedade humana se aprisionará na ilusória energia material do Senhor. E assim as aflições do mundo aumentarão ao invés de diminuírem. Então, ai meu Deus do céu. Vou concluir aqui. 3 minutos. Então, Shukadeva Goswami sugere aqui como a sociedade humana deve aperfeiçoar ao máximo o pensamento, a saber, ouvir suficientemente o Srimad Bhagavatam. Para os homens desta era de Kali que perderam a perfeita visão da vida, este Srimad Bhagavatam é um achote que os ajuda a ver o caminho verdadeiro. Shri Rupa Goswami Prabhupada teceu comentários sobre o Kathamritam, mencionado neste verso, indicou o Srimad Bhagavatam como a mensagem nectária da personalidade de Deus. Ouvindo constantemente o Srimad Bhagavatam, a poluída meta da vida, a saber, assenhorear-se da matéria, desaparecerá e a população em geral, em todas as partes do mundo, será capaz de levar uma vida pacífica, com conhecimento e bem-aventurança. Então, terminando, e a pessoa que ouve constantemente a mensagem da Bhagavad Gita do Srimad Bhagavatam, aqui recebe de Srila Shukadeva Goswami a garantia de que ela alcançará a personalidade de Deus e prestar-lhe-á transcendental serviço amoroso no planeta espiritual chamado Goloka Vrindavana, que se parece com uma enorme flor de lótus. Assim, por intermédio do processo de Bhakti Yoga, aceito diretamente, como se sugere neste verso, através da suficiente audição da mensagem transcendental do Senhor, a contaminação material é diretamente eliminada sem que seja necessário contemplar a virati, a concepção impessoal do Senhor. E se através do exercício de Bhakti Yoga, o praticante não consegue se purificar da contaminação material, ele deve ser um pseudo-devoto. Para esse impostor, não há remédio para livrar-se do enredamento material. Então, só um impostor não vai se tornar um devoto puro de Krishna. É a conclusão de Prabhupada aqui, no final do seu significado. Então, gente, é isso. Tá? Agradeço novamente a todos vocês. É um capítulo muito grande. Eu tentei aqui passar para todos vocês as nectárias palavras de Shukadeva Goswami e Srila Prabhupada aqui nos seus significados, tá bom? Então, eu agradeço novamente a participação de todos vocês, também o convite muito gentil da parte da administração, Maharaj Chandamukha, e eu vou pedir licença a vocês, vou ter que me retirar, hoje é domingo, estamos aqui, temos recebendo muitos visitantes, eu vou precisar dar atenção a todos eles, tá?
Então, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada.